Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar. Pontualmente meio-dia, uma ótima tarde para você que sintoniza o 100.9 da Prever FM, uma ótima tarde para você que está nos vendo agora pelo preverfm.com.br. Começamos mais uma edição do Radar, música e conversa boa, todos os dias um bom bate-papo para você. E o nosso convidado hoje, eu coloquei cantor, produtor, ex-secretário de Cultura, a lista é extensa, Osni Ribeiro. Boa tarde, muito obrigado por aceitar o nosso convite para bater um papo. Você esqueceu aí da parte do futebol? Vai dizer que você é igual o Pardini que jogava bola também, vai? Não, eu sempre gostei de brincar de bola, até sinto saudade, viu? E aí, boa Osni, tarde, Ginão, boa tarde, pessoal os ouvintes da Prever. Prazer estar aqui, né? O Radar, eu sou do tempo que o Radar era o nosso Mercado Livre aqui. Rapaz, verdade. Sabe que existe ainda, viu? Existe o jornalzinho? Existe. Eu tava, esses dias, onde que eu tava? Na padaria lá da Secap, do Seranto, na padaria dos Irmãs, e no caixa tem ali o radarzinho, né? Nosso Mercado Livre. Essa foi boa. Bom, história que não falta hoje, né, Osni? Pode ser. Podemos falar de Copa também, se você quiser. Vamos falar de tudo, então. Esse bate-papo que a gente vai ter com o Osni Ribeiro daqui a pouco aqui no Radar da Prever FM. Você continua sintonizado em 100.9. Prever FM. 12:05, voltamos com o Radar, música e conversa boa, todos os dias um bom bate-papo para você. Olha, se você está procurando peixes e frutos do mar de qualidade, aqui em Botucatu tem uma dica muito especial, que é a Igo Peixaria. Lá você encontra peixes sempre fresquinhos, selecionados, com muito cuidado e prontos para fazer a diferença nas suas refeições. Além de saborosos, os peixes formam uma excelente fonte de proteína e ômega 3, levando mais saúde, mais qualidade para o dia a dia da sua família. E o melhor, na Igo Peixaria você encontra variedade, atendimento de confiança e aquele cuidado de quem entende do assunto. A Igo Peixaria fica na Tenente João Francisco, 386, Vila dos Lavradores. Agora você pode fazer também suas encomendas pelo WhatsApp, anote aí, 99781-2200 ou 3361-6010. Passe na Igo Peixaria e descubra por que ela é referência quando o assunto é peixe fresco e frutos do mar. Igo Peixaria, amor de família pelo seu pescado. O nosso convidado, Osni Ribeiro. Você sabe que eu tava vindo pra cá, Osni, com esse frio, né? Até brinquei com a Natália aqui na frente, falei assim, eu subestimei o frio, né? O frio de antigamente. E fora do ar a gente tava batendo um papo. Eu vou lembrar do Festival de Inverno em Botucatu, não? Você sabe. Onde o bicho pegava com o frio, hein? O Festival de Inverno sempre foi muito legal, né, Botucatu? E o frio de Botucatu também é uma coisa, aonde eu moro, acho que ainda tem um resquício disso, porque eu moro ali quase na beira do Lava-Pés, e é bem mais frio do que quando você sobe um pouquinho. Você sente essa diferença? Né? Tem uma diferença grande ali, né? E ali já na infância, ali na infância não tinha Coab, não tinha Palos Verdes, não tinha nada ainda, né? A gente tinha uma chacrinha ali. E no vizinho ali tinha o Gil Araújo lá do Araújo Passos lá, seu Gil. E ele tinha um cafezal gigante ali que ele cuidava pra caramba, mas quando vinha o inverno, vinha as geadas, era triste assim de ver, né? O cafezal sofria pra caramba, né? Mas não sei se a gente perdeu a noção, porque já não tem essa proximidade com essas coisas mais rurais aqui dentro da cidade, né? Ou se esse frio continua vindo ainda do jeito que era, né? É uma boa reflexão. Será que a gente criou uma casca com relação ao frio? A cidade esquentou muito, né? A cidade perdeu muita árvore, sim, né? Sim. No nosso tempo de infância tinha muito mais área verde no meio da cidade, né? E era... Eu lembro de noites, assim, por exemplo, de congelar a bacia de roupa com água no quintal, né? Você levantar pra ir pra escola de manhã e ter gelinho na calçada ainda, né? Era um frio mais romântico. Bem mais atrativo, né? A sua paixão pela música nasceu nessa época, Osni? Ali próximo do cafezal do Gil? Cara, toda vez que eu vou falar as coisas, eu começo a contar a história do começo, eu nunca chego no fim dela, né? Porque ela é comprida, né? Mas foi... Aqui a gente tem tempo, viu? Mas parece que é bastante, mas não é. Mas foi dentro de casa, né? Meu pai sempre gostou muito de música. Meu pai até hoje é movido à música, sabe? Ele tá com 84 anos, vai fazer 84? Tá novão ainda. Vai fazer 84. E ouve música assim o dia todo, né, cara? Ouve, é legal.
E ele tem, assim, um puto orgulho familiar, assim, né? Ele ouve as minhas, ele ouve as músicas agora do Tom, que é meu sobrinho, né? Que é neto dele. E é muito legal de ver, assim, o envolvimento, né? Chegar lá, um dia ele tá ouvindo Taiguara, outro dia ele tá ouvindo Mato Grosso e Matias. E, assim, ele tem um gosto muito variado, né? O seu sobrinho, vamos lá, seu pai... músico, você músico, daí tem o Tom que meu pai não é músico, né? Meu pai gosta de música. Né? Como é que você acha que há uma explicação científica, é sentimental quando alguém gosta de algum, por exemplo, meu pai era radialista, né? Eu não consegui. Você seguiu a carreira, né? Você tem uma explicação para isso? Cara, não consigo, assim, explicar, sabe? Não consigo explicar, assim. E é interessante porque é lógico que a convivência, eu acho que ela estimula muito, né? E o Tom, por exemplo, sempre foi muito próximo da gente ali, né? A gente mora ali na chácara, mora a família toda ali, né? Cada um tem a sua casa. Então a gente tava sempre junto, sempre tocando. O meu irmão também toca, minha irmã também canta, estudou piano. Quer dizer, a família toda tem, assim, uma vontade, né? Quem seguiu mais, assim, profissionalmente acabou sendo eu, né? E também sempre cheio de incursões, porque nunca fui muito domesticável, assim, as coisas de mercado, sabe? Tive possibilidades, por exemplo, de levar a carreira quando eu tinha as duplas, assim, para um ramo um pouco mais comercial, e nunca me senti muito confortável. Eu sempre tive essa vontade de fazer as coisas da maneira que eu achava que era correto e da maneira que eu pensava, né? E é louco, né, cara? Porque você vê, o Brasil é um país gigante, tem uma diversidade musical e cultural muito grande. E a gente não escuta nem 1% do que é feito aqui, cara, nas emissoras, né? Aí você tem um programa aqui que é Boa Conversa e Boa Música, eu queria escutar minhas músicas aqui um dia. Vamos lá, pô. É só colocar, tá aí, tá tudo no mundo, né? São 5 discos, estão todos aí no mundo. E todo mundo pode escutar aí, procura aí nas plataformas de streaming, né? Como Osni Ribeiro, lá não vai ter outro, né? No Instagram, nessas coisas, tem outros Osni Ribeiro, por incrível que pareça, né? E é lógico que um é o pai, o outro é o filho, né? Mas também tem outras figuras, tem um cara do skate, tem um professor de contabilidade, que são pessoas até também tem uma história ampliada do lugar onde eles estavam, onde nasceram, né? De onde viveram. Enfim, é isso, mas comecei nessa época, né? E esse convívio também com essa atmosfera mais rural, de ter a chácara ali, de conhecer. Na época a gente tinha retiro de leite ali, arrendava sítio às vezes para ter outros gados para poder fazer as trocas, né? Sempre ter vaca dando leite. E esse convívio, as madrugadas, escutando as rádios, as músicas caipiras, ela sempre foi muito presente, né? E naquela época diferente de hoje, né? Hoje a gente vai na internet, você vai lá olhando, você escuta um monte de coisa. Naquela época a gente ouvia o que tocava no rádio ou os discos que você tinha em casa, né? Então o meu gosto musical da gente era muito focado, assim, quando você era mais jovem, no que você tinha acesso, ou um disco que algum amigo tinha, uma fita que você gravava, uma fita cassete, né? E em casa se ouvia muito de música popular, se ouvia menos música caipira em casa, mas no rádio se ouvia, tinha muita na época, dessa mais tradicional nas madrugadas, né? E também tinha muita coisa de seresta, muita música americana mais antiga, Nat King Cole, The Platers, Johnny Metz, essas coisas assim. Eu vivia nesse caldeirão de coisa, né? Pai sempre escutando muita música, gostava de cantar, tocava algumas coisas também. Isso era um aprendizado, diferente. Hoje acho que a gente tem mais facilidade de ter acesso a muitas coisas, mas talvez a gente não tenha o mesmo carinho, o mesmo apego, talvez, do que a gente que é mais vem de um outro tempo, né? E não tem mais o romantismo, né? Como você mesmo citou, né? Então você tinha ali aquela atmosfera rural mais romântica que cativava as pessoas, né? Hoje a gente não tem. Hoje o sertanejo está falando de sofrência no meio da selva de pedra, né? Você acha que a gente tomou um rumo na música, Osni? Não importa qual seja o gênero musical, que a gente não vai ter mais a qualidade que a gente tinha? Ah, eu discordo. Você acha que ainda
Tem espaço para... Cara, o que falta é dar visibilidade para essas coisas. É. Né? O que falta é dar visibilidade. Tem muito espaço novo surgindo, onde a música acontece, as coisas acontecem, né? A gente não depende exclusivamente de grandes eventos, grandes festivais para mostrar o trabalho da gente, né? Tem também uma coisa que se fortaleceu bastante, tem o lado bom, mas também tem o lado que ainda não se encontrou um equilíbrio, né? Que é a parte dos editais públicos, né? Por um lado ele é muito bom, mas por outro lado ele é uma ferramenta só, né? Ele não pode ser a única política de cultura que se coloque na mesa para que elas aconteçam, né? Mas acho que isso é uma coisa de se equilibrando, né? Acho que tudo na vida depende muito do equilíbrio, né? Então, eu vou reformular minha pergunta, então. Então, você acha que a gente vai voltar a ter um tempo em que o consumo seja voltado para a qualidade? Não sei. É difícil demais. Agora eu acho que eu acertei. Isso eu acho, exatamente. Porque realmente, tem muita música boa, cara. Tem muita música boa, né? Vejo isso, assim, pelos meios que a gente circula, né? Pelos círculos de amizade que a gente tem com outros artistas. Pelo Botucanto, por exemplo, que a gente realizou durante 15 anos e aí recebia materiais do Brasil inteiro e você tinha você conseguia ler a qualidade do que se produzia, né? Você entendeu? E tem alguns fenômenos interessantes, né? Por exemplo, esse sertanejo, que ele é mais comercial, ele é muito agressivo comercialmente. Quando falo agressivo comercialmente, não é a música que é agressiva, é a maneira de operar, né? É o mercado. Então eles acabaram dominando muito dos meios de comunicação. E os meios de comunicação também estão numa fase que eles não estão mais sendo a única pauta, né? Porque a gente tem a internet, que é um outro meio, né? E os caras estão investindo nisso também. E você vê hoje, tem uma coisa que o pessoal vive aparecendo na mídia aí, né, nas redes sociais e tal, que é a invasão deles no São João, lá do Nordeste, né? O pessoal acha uma aberração, tal, pá. Mas se a gente olha agora, por exemplo, os festivais de inverno, por exemplo, que nasceram pautados em cima da história de Campos do Jordão, que era um negócio mais de música clássica, música erudita, formação, né? Formação tanto de público como troca entre os artistas do trabalho que eles estavam fazendo, de aprimorar o que estavam fazendo, de ter outras experiências, né? Eles foram se ampliando para outras áreas e hoje você tem muita cidade que o sertanejo já está dominando o festival de inverno, cara. Deixou de ser um momento mais eu achava que o festival de inverno tinha uma coisa de interiorizar um pouco os sentimentos dentro de você. Puta, eu vou lá ter um momento de reflexão. Aí já virou tudo muito festa, né, cara? Todo mundo na rua, muita euforia e tal. E às vezes eu acho que a música não é 100%, cara, euforia, né? Não é 100% a festa, né? Eu acho que também tem a parte de você até se autoconhecer, né? Com as coisas que você troca, né? Os livros que você lê, a música que você ouve, os filmes que você assiste, né? Festival de Inverno, Botucanto, Botucatu, e aqui não é nenhuma crítica à atual gestão, mas Botucatu já viveu mais esse lado artístico, né? Estimulando mais as nossas raízes, né? Eu acho que a gente viveu um período grande de política pública, né? Política pública é uma política que ela é de Estado, ela não é de governo, né? Tá. Ela não é de quem está no poder, ela é de uma coisa que se perpetua. Então, se você for pegar, por exemplo, desde o tempo do Wilson Nakamoto, que quando assume a secretaria, secretário do Jamil, né? Ele foi secretário do Jamil também, mas depois ele foi secretário do Ielo. Sim. Era uma outra gestão, né? Mas acho que a gente conseguiu ver uma evolução, por exemplo, nesse tipo de pensamento, né? Tanto de melhorar as coisas que você tem dos equipamentos públicos, né? Como também de você tentar criar essas conexões da cidade, né? A cidade às vezes ela é muito desconexa. A Unesp, Demétria, a Botucatu, parece que são três coisas
meio separadas, né? Cada um vive no seu mundo, né? Eu tenho essa percepção também. Né? E eu acho que a gente teve acho, um período de aproximação. De interação. De interação maior, né? Entre esses três elos, que não deixam de ter produção cultural, né? E aí você passa, né? O Nakamoto, por exemplo, já cria alguns eventos dentro daquela visão acadêmica dele, que eram eventos populares, do ponto de vista da população, como o Festival de Saci, a Feira da Mandioca, né? Aí depois disso, vem o Luiz continua nessa sequência, o Botucanto já entra na programação na época do Nakamoto, que não era um evento público, era um evento que foi criado por mim e pelo Cláudio Fázio, o grande Cláudio Fázio. E depois continua, né, da minha gestão. A gente tem, assim, ainda um primeiro ano com o Caldas, que ainda sustenta algumas coisas, e depois a gente tem uma interrupção total, né, cara, né? Dessas conexões de coisas que atraem mais o povo, né? E que são um pouco mais conceituais, né? Uhum. Não é você ir lá fazer uma festa e colocar uma atração musical. Isso é um evento, né? Ele passa a ter um potencial cultural quando você conceitua ele. Do que esse evento vai tratar? O que ele quer trazer? O que é o artista que vai se relacionar com esse evento? Como isso é bom para esse artista, entendeu? Então essas coisas todas, elas devem ser pesadas, né? Quando a gente pensa em política pública. Agora, por exemplo, a gente vai ter aí, até achei engraçado que eu vi uma matéria de vocês, mas os jornais, normalmente eles replicam, né? As matérias que eles recebem da imprensa, né? A Semana da Música e da Cultura Caipira, e tá lá como o evento tradicional de Botucatu. É a primeira vez que ele acontece e ele já está sendo vendido como um evento tradicional, né? Achei estranho, assim, a conotação, mas ele é uma coisa que foi criado um projeto de lei nesses últimos anos que simplesmente apagou a Semana Gino de Oliveira e transformou ela numa Semana de Cultura Caipira, citando que o Angelino está incluído nessa semana. Mas, cara, Semana de Cultura Caipira, de música caipira, tem em todo lugar. O Angelino de Oliveira é só nosso. É só nosso, é. E de Itaporanga também, né? Que é a cidade onde ele nasceu. Eles cultuam lá ainda. Então, essas coisas, elas são relacionadas diretamente à memória. É difícil da gente ver quando elas se perdem, né? E aonde elas se perdem. Osni, por quanto tempo você foi secretário de Cultura? Você atravessou os governos do Ielo e João Cury, né? Não, na época do Ielo eu era assessor do professor Luiz. Tá. O Luizinho foi 8 anos? O Luizinho foi 4. 4. Foi 4 do Nakamoto, depois 4 do Luiz, e aí eu fiquei 8. Os secretários se conversam, por exemplo, você tem contato com a Cris Cury, você tinha contato com o Nakamoto, ou não? Vocês trocam figurinhas? Depende muito, cara, assim, do perfil de cada um, né? O Nakamoto muito reservado, conversava muito com ele quando ele era secretário, né? E eu no papel de artista, de produtor e tal. A gente tinha uma ótima relação. O Nakamoto era um cara... Ele não era um cara, assim, muito... mais reservado mesmo. Ele era um cara mais na dele e tal, né? Mas uma grande figura. O professor Luiz é meu mentor, né? Então não tem como eu não conversar com ele, né? A gente, até hoje, né? Aliás, o professor Luiz é uma grande figura. Ele tá com mais de 80 também. E ele tá lançando um livro agora. E junto com o livro vai ter as músicas que ele compôs, né? Depois precisa trazer ele aqui. O professor Luiz é vai render um bom bate-papo. Grande papo, né? E aí eu tô fazendo a produção da parte das músicas, né? Reunindo, nada de produção de estúdio, né? É organizar mesmo, tem muita coisa que a gente recuperou de gravação de celular. Hoje com as tecnologias dá pra você fazer milagres, assim, quase, né? Então, você é de uma época em que você tinha que fazer milagre. O milagre você fazia. Hoje a tecnologia faz o milagre, né? Eu até consegui me virar bem com esse... me dou muito bem com a tecnologia. Você fez uma transição boa. Fiz uma transição boa, né? E trabalho muito com tecnologia ainda hoje, né? Acho que é uma ferramenta com a qual me adequei bastante, assim, a mexer. Você gosta mais de ser produtor ou de músico? De ser músico, propriamente dito?
Tanto faz, cara. Eu gosto das duas coisas, né? Eu produzo as minhas coisas também. Acho muito legal trabalhar com a produção de outros, assim, né? O que os outros estão fazendo, né? O que tá compondo, os arranjos que estão sendo feitos, né? Mas eu gosto mais mesmo, cara. O que eu mais gosto é da criação, é de fazer as músicas, né? A parte da composição. Pra mim é o que mais me atrai. E onde você busca inspiração, Osni? Eu acho que a inspiração vem do dia a dia mesmo, né, cara? É diferente. Eu acho que o compositor mesmo que tá ali, ele é um cara que ele tá olhando a história das coisas que tá acontecendo, ele tá registrando isso. Né? É diferente, assim, às vezes, da música mais comercial. Você falou das músicas de sofrência e tal. Elas têm lá seu momento, mas elas são umas coisas mais monotemáticas, vamos assim dizer, né? E aí, daqui, sei lá, 20 anos, 30 anos, 50 anos, 100 anos, qual vai ser a finalidade dela, né? Você pega hoje, por exemplo, uma música lá, vão pensar aí um Tristeza do Jeca. Tem mais de 100 anos. Atravessa gerações. Ela atravessa gerações. Ela é atemporal. E ele estava contando ali a história de um cara que mora no campo, as dificuldades que ele tem, as coisas que entristecem ele, né? Correto? A melancolia romântica. É por isso que ela chama Tristezas do Jeca, né? O nome correto, né? Não é Tristeza. O nome original dela não é nem Tristezas do Jeca, o nome original dela. O nome original dessa música é Alma do Jeca. Né? Ele se inspirou em Botucatu? Ele se inspirou, ele morava aqui, né, cara? Então é bem possível que ele tenha se inspirado nas coisas que ele vivia. Eu nasci naquela serra, no ranchinho à beira-chão. Quando eu falo em serra, eu imagino Botucatu. Eu falo pra você lá, né, que eu tinha uma relação estreita com essa coisa do rural, porque a gente tinha uma chacrinha e tal, que era quase que dentro da cidade. Agora você imagina em 1918, quando o Angelino fez 19, quando o Angelino fez o Tristeza do Jeca, como que era Botucatu? Né? Como que era, quando você fala, sabiá que canta triste lá na mata do sertão, o sertão era do lado de casa, né? O sabiá tava no seu quintal, entendeu? Então essas coisas, isso era muito, você pega o Braguinha, né? Fiz meu rancho na beira do rio, meu amor foi comigo morar. O Braguinha era um compositor de samba, carioca, mas essa relação com essa coisa mais bucólica era muito mais presente do que nas cidades grandes hoje, né? Mas voltando na questão da inspiração, então são coisas que você vai pegando, né? Por exemplo, eu tive aqui muitas coisas, eu tenho feito muitas parcerias, coisas que eu fazia pouco, mas elas ampliaram muito, até por conta da pandemia, que acho que você fazer as coisas à distância acabou aproximando, né? Antes, pra você fazer uma música junto, você sentava na mesa do bar e tal, não sei o quê. E eu acho que a pandemia, ela deu um outro tipo de encontro, né? E facilitou esses encontros, né? Então recebemos aqui em Botucatu o Bernardo Pellegrini. Bernardo Pellegrini é um grande músico, ele é de São Paulo, mas ele é radicado no Paraná, tá lá há muitos anos, da turma do Arrigo Barnabé, compositor de primeira mão. Foi secretário de Cultura de Londrina, foi um cara pioneiro, assim, nas políticas públicas de cultura, lá no comecinho dos anos 2000. E o Bernardo veio pra cá num júri de um Botucanto. E ele tinha um conhecido, que era o Pi Aranha, que estava fazendo um trabalho em Pardinho, no Max Pfeffer, e eu fui levar o Bernardo lá para ele encontrar o Pi, para ele conhecer o Centro Cultural lá, que é muito legal, né? E na volta a gente parou no Café Cuesta, né? Fui mostrar para ele o Café Cuesta, tomamos um café lá. Voltamos lá, deixei ele no hotel, eu cheguei em casa e ele já me mandou, já tinha o WhatsApp, né? O WhatsApp. A gente ficou lá conversando da música caipira, do Angelino de Oliveira, das violas, papá. Aí ele me mandou assim: renasci naquela serra onde a lua rela o chão. Pô, quase que parodiando. Eu tava ali, ele mandou isso, né? Aí ele falou, acho que da música e tal. Aí passou uns meses, eu fui a Londrina fazer um show lá. Fiz uma turnezinha, fiz Londrina, fiz Paranavaí, né? E
E fiquei na casa do Bernardo. Aí sentamos lá cedo, fizemos mais um pedaço, aí volta, aí manda. Aí você pega uma música, por exemplo, que no final, depois quando entrou a pandemia, eu fiz um programa, era tipo um programinha de televisão, mas feito assim, à distância, com imagem, gravado pelo Zoom, editado e tal, que era o Manhã Violeira, por conta dessa música, né, que nasceu ali. Né? Pra você ver da onde vem, como a inspiração funciona, né? Ah, se o vento vem do sudeste e veste, se o vento vem do sudeste e desce e veste a cordilheira, a água desce o riacho e brinca na cachoeira, amanhã é violeira. Sabiá canta na mata a sonata brasileira, na carreira do divino é cururu, né? O menino da porteira, amanhã é violeira. Renasci naquela serra, onde a lua rela o chão, luz de vela e lampião, luz do mundo, do sertão, nas manhãs da minha terra. Ó, citações do Angelino, manhãs de minha terra, né? Minha bela, minha flor, a lua deita, o sol levanta e a viola canta amanhã, manhã violeira, manhã violeira. E quando um jeca triste avista na prateleira uma marvada pinga, a primeira é do Santo Angelino de Oliveira. Então você vê, é uma coisa que ela tá contando uma história, ela tá falando de uma cidade, ela traz elementos do cururu, que é cultura popular, da música caipira, que é o menino da porteira, do Angelino de Oliveira, que é um poeta da região. É quase um pouco. Eu acho que a música, as músicas, eu acho que elas são isso, cara. Elas são os fragmentos de memórias, né? Talvez ela tenha muito mais expressão daqui 100 anos, que a pessoa vai falar, alguém vai analisar e vai falar, ó o que os caras estavam falando lá em 2000. Essa letra, por exemplo, quanto tempo ela demorou para virar música? E se tem alguma relação de tempo? Então, a música já nasceu, a música em si, ela já nasceu pronta porque a gente foi construindo a letra com a música. Mas ela foi uma troca. Eu fazia uma parte, aí ele fazia outra, aí eu palpitava aqui, mandava mais outra e até tem um videozinho depois que a gente gravou contando a história dela, um videozinho de uns 7 minutos assim, que a gente vai fazendo a brincadeira um com o outro, falando, aí fez isso, aí fez aquilo e tal, né? E daí, quando é só, vamos supor, é só o Osni que vai compor, ele não vai trocar ideia com ninguém, ele não vai ser o Clube da Esquina ali, né? Aliás, o clube já foi no Clube da Esquina em Belo Horizonte? Não fui ainda. Maravilhoso lá. Enfim, essa é outra história. Você consegue produzir uma letra em questão de horas, ou você pensa um dia, vai dormir, acorda com uma outra inspiração, dá sequência, não dá sequência, interrompe, não interrompe? Como é que funciona a cabeça de um compositor? Aí depende muito, viu, cara? Tem coisa que vem meio assim, muito rápido. Tem coisa tem coisa que vem rápido, assim, que você escreve, parece que tá psicografando. Isso que eu ia falar, tá psicografando. Tem coisa que vem muito rápido. Vai saber se não tá psicografando, Tem né? coisa que às vezes você faz você tem a ideia, tem o verso na cabeça. Eu funciono muito assim, eu não sou muito de escrever. Vou começar a fazer uma música, eu vou lá e escrevo um pedaço, ou gravo um pedaço. Às vezes quando acontece isso, agora você já grava direto, né? Grava no celular, grava em alguma coisa, pra você ter o registrinho. Mas eu não sou muito, nunca fui muito de, escrevo um pedaço, depois guardo, depois escrevo outro, tal. Quando as coisas que eu faço sozinho, né? Gosto muito de ir pensando, às vezes vem a frase na cabeça, aí eu fico cantando aquele pedaço, pensando naquele pedaço, pensando, aí ele vai se ampliando, aí você para, aí uma hora você tá dando uma caminhada, vem aquela ideia de novo, você vai juntando e tal, e sai meio pronto. Então são várias maneiras, viu, cara? São várias maneiras, né? Mas também tem aquelas coisas, vou fazer uma frase, tem uma, por exemplo, que um dia eu peguei a viola brincando assim, eu gosto muito de ficar tocando em casa, né? E fiz lá gosto de tocar viola, rio acima, rio abaixo, morena, cabelo cacho, só você que me consola quando a viola eu não acho. Fiz, cara, ficou pronto, o refrãozinho ficou pronto. Na hora ali. Na hora. Aí fiquei cantando ele e não conseguia fazer mais nada a respeito dele, né? Aí a única coisa que eu sabia que eu queria que as estrofes que viessem, elas sempre começassem com quando a viola eu não acho. Então,
Gosto de tocar viola. Morena, cabelo cacho, só você que me consola. Quando a viola eu não acho. E começasse, quando a viola eu não acho. E terminasse a estrofe com gosto de tocar viola, né? Aí teve uns 2 ou 3, ou talvez mais, companheiros assim que tentaram fazer alguma coisa, mas puta, não vestia. Eu não gostava, não ficou bom, não gostei. Fiquei com o refrão. Até que um dia eu mostrei pro Fernando, que é do Circo Vasques. Cara, o Fernando fez as 3 estrofes pra colocar, assim, cara, que entraram com a música, assim, ficaram muito perfeitas, cara, né? Aí gravei ela no Cantigas de Andar, que é o último álbum de canção que eu gravei, que foi em 2022. E então tem essas coisas também, cara. Eu tenho muita coisa guardada ainda, né? Assim... Por exemplo, um dia a gente tava falando ali do lava-pés, essas coisas todas. Um dia tava em casa o Reinaldo Volpato. Ele tava naquele processo do filme e tal. E o Reinaldo morou aqui, né? E aí a gente conversando, tomando alguma coisa ali, comendo e tal, e falando e tal. Aí, aí lá em casa, na chacrinha, ele falou assim, eu morava aqui perto, meu pai tinha uma padaria aqui na Rua Amando, era Super Pão. Você lembra dessa padaria? Lembro. Você lembra? Cara, eu lembro do nome, mas eu tenho uma vaga memória dessa padaria, né? Ficava na Rua Amando ali, e aí ele falava assim, meu sonho era voltar para aquele lugar onde era a padaria. Já vai nascer uma música, né? Aí. Porque ele falava assim, eu levantava cedo, eu que abria a padaria. Eu era um menino, aí eu abria a padaria, de frente tinha o cafezal, que era o cafezal. Isso já tava pegando tudo do já. Seu Gil, né? Aí começava a passar o café, ali era um ponto de boia fria, que eles paravam para ir pro trabalho. Não sei se é boia fria, se é peão de fábrica, mas era ponto. Então os caras chegavam, né? Para ir para um trabalho, que era um trabalho pesado, todo mundo feliz de manhã, rindo, né? Sorrindo, tal, cumprimentando. Aí o rádio tava ali tocando o programa do Walter Contessotti, que a música de abertura era o Eu Não Troco o Meu Ranchinho, Ele saiu, cara, eu escrevi lá, eu falei, sentei, escrevi, e ficou só uma vinheta, né? Quando a idade chegar, eu quero ir morar em frente ao cafezal, pra ver o sol nascer e quarar as roupas no varal. Cheiro de café no bule, sorriso de boia fria, o rádio anunciando bom dia e uma viola sorria. Eu não troco meu ranchinho, Maradinho. Pô, né? Sensacional. Quanta capela que a gente tá tendo aqui. Mas você tem que ser muito rápido, né, Osni, pra filtrar essa informação, não tem? Mas é outra coisa que a gente vai aprimorando, né, cara? Conseguindo trazer as coisas para uma linguagem que seja mais curta, né? Às vezes as músicas antigamente elas costumavam ser mais compridas, né? Mas eu gosto das compridas também. Vira quase um repentista, né? De repente quando você faz na hora, né? Você faz no susto. Gosto de brincar também, de fazer uns repentinhos assim, na brincadeira. Mas é um exercício, cara. É um exercício, deve ser bom pra memória. Diz que é bom pra vida, é bom pra memória. Agora, das eu tô com inveja agora dessa memória aí, e dessa facilidade de absorver as informações. E às vezes uma ideia puxa outras coisas, né? Que nem tem o Tom lançou aquela música Botucatu, né? Que ele fala da Ribeira, do lava-pés e tal, não sei o quê, né? Mas em 96, né? Eu gravei um disco chamado Bebericando e a última música desse disco é uma música que chama Azuis Reflexos, né? Que um dia eu tava conversando com, não sei se você conhece o Vitorinho Madarena. Vitorinho é um cirurgião plástico hoje, é um cara da minha época, assim, amigo do Bicudo. Eu conheci o Vitorinho porque ele tinha uma música classificada no festival lá que era o festival ali no Mocó, era da universidade. O Mocó ali em frente ao Mercadão, né? E eles foram convidar eu pra tocar violão junto na música e tal, né? Isso fazia muito tempo. E aí a gente fez amizade e tal, e aí, um dia ele conversando, ele falou assim, nossa, ele falou uma poesia que ele tinha, que ele contando a história, ele com o Bicudo, os dois eram do Bairro Alto, né?
No bairro Alto, quando a gente olha assim a cidade no final da tarde, quando o sol se põe atrás da igreja de Lourdes, dá uns reflexos azulados nas pastilhas e tal. E aí ele falou poesia, que era uma poesia que falava de coisas, e no final ele falava assim: azuis reflexos do tempo a correr, né? Mas não demorou uns 2, 3 dias, né? Aí quando um dia acaba, eu lembro azuis reflexos de Lourdes. Quando o sol se vai, a tarde cai, um sonho vem e ilude. Um dia tudo vai voltar ao seu lugar. E essa sensação de solidão que às vezes me invade quando fico só e cai o sol no fim da tarde e as nuvens brancas já não são mais brancas, colorem o céu. Da saudade das ladeiras, das cadeiras nas calçadas, lavadeiras carregando as trouxas na cabeça e o meu pai dizendo: filho, cresça e aconteça. Pelas ruas brincadeiras animadas, pega-pega, corre lenço, queimada, futebol sem trave, mãe de rua e a menina nua pelo buraco da chave. Brincar nos cafezais não dá mais, lavar pés no ribeirão, descer correndo amando, olhando os sonhos, hoje é só recordação. Né? Caramba, que nostalgia. E é tudo, cara, coisa que eu vivi, né? Ali, meus avós moravam na Rua do Sapo, ali na Rangel Pestana. E a gente ia pra casa deles à noite e as famílias ficavam com as cadeiras na rua, contando histórias, não tinha televisão. Era primórdios da televisão ainda, né? Depois morei na João Passos, que antes de se chamar João Passos, chamava Cesário Alvim, também Cesário tem uma Alvim. música que conta essa história, né? Que fala dessa história, mas essa eu não gravei ainda. Que é uma parceria, essa é uma parceria também com outro, que é da mesma região ali, com o Edivaldo Dalanese e o Duio. E tinha a Dona Júlia, que era lavadeira, que era do lado do armazém do Bui ali, né? E ela passava com aquelas trouxonas na cabeça, cara. Ela era com corcundinha, assim, ela é da família do Nenê Bueno. Corcundinha, assim, o Nenê é apaixonado pela música por causa disso. Porque ele sabe. Então, todas as coisas ali tem personagens, entendeu, cara? As brincadeiras que a gente fazia. Enfim, eu acho que talvez esse seja a parte da música da composição, talvez seja mais importante, né? No futuro é como se fosse um livro, um romance, né? Então toda música tem um personagem. Não, nem toda, né? Tem algumas que falam que falam de sentimentos, né? Que falam de momentos, né? Eu acho que nem todas têm um personagem, uma pessoa que existiu ou não, né? Mas elas têm uma relação. Eu tenho uma relação com ela. Eu não consigo fazer uma música sem eu ter uma relação com ela, sabe? Gente, a gente vai dar uma breve pausa nesse bate-papo aqui, um rápido break. Daqui a pouco a gente volta falando com o Ozzy Ribeiro. Ele vai contar mais histórias pra gente daqui a pouco. Vou pedir pra você montar um ranking de músicos daqui de Botucatu da nossa história. Você consegue montar de 1 a 10 ou não? Um ranking não, mas eu consigo... Vai pensando aí. Falar. Então, a gente tem uns 2 minutos para você ranqueá-los. Daqui a pouco aqui é muito difícil. Daqui a pouco aqui no Radar da Prever FM. Pedi 45, nesta reta final aqui do Radar. Nosso convidado hoje é o Osni Ribeiro. Tem recado aqui para você, Osni. Deixa eu ver aqui, ó. Ao vivo tem disso. Vamos lá. Cadê? O entrevistado de hoje, além de músico, foi um grande secretário de cultura. Tem muita história. Parabéns. Professor Pereira. Professor Pereira, que já foi nosso convidado aqui. Um grande secretário de esporte. Tá vendo? A gente falava fora do ar. A gente falava fora do ar aqui, né? Da Festival Jaime Sanches, de teatro, Botucanto, já citamos aqui o Festival de Inverno. Estávamos citando os equipamentos de cultura que Botucatu tem, mas que me parece que a gente não tem mais tanto acesso a eles, né? O Nelly agora foi revitalizado, mas ficou muito tempo fechado. Não sei qual que é a situação do Teatro Municipal, tá fechado hoje? Eu acho que tá, né? Num processo de reforma, né? Espaço cultural, Botucatu usava muito todos esses equipamentos, né? A gente tinha uma outra... Acho que a gente teve um período, né, de ter outras políticas culturais, né, de eventos. A gente já falou aqui de conceituar um pouco mais as coisas, né. Eu acho que talvez o grande erro o grande calcanhar, talvez, da secretaria seja apostar muito nessa questão
da editalização, né? Tudo é feito por meio de editais. Acho que isso é uma grande ferramenta, mas às vezes não podem apagar a política cultural, né? Ela tem que ter um conceito por trás disso, né? Eu acho que e a questão da aproximação, você vai assistir um show, por exemplo, eu falei aqui dos grandes shows, né? Os grandes shows que são uma coisa que eles acabam, eles aproximam, mas não aproximam de uma certa forma, né? Agora, quando você fazia um evento que nem a Feira da Mandioca, por exemplo, você tinha uma aproximação real das pessoas, né? Entre elas, você acabava de ver uma coisa, aí você ia comer, aí você comentava daquilo que você viu, né? Assim também era o Botucatu. Isso causa outras sinapses, né? Culturais, eu acho, na cidade, né? Eu acho que isso faz falta. Você vai ver um grande show num teatro, é legal, mas só que você sai, você levanta da cadeira e vai para casa, né? Tudo bem, você vai comer alguma coisa, mas aquelas pessoas que estavam dentro daquele momento de sentimento com você ali, elas não vão estar junto com você no próximo momento. E quando você tem muita gente, também é mais ou menos assim. É engraçado, quando o João Bosco veio aqui, na primeira vez que ele veio no Botucatu, teve uma tempestade terrível, cara, aquele dia. Mas uma chuva muito grande, né? Que prejudicou bastante o público, né? Inclusive, quem foi no show, inclusive, foi o Vanderlei dos Santos. 2011, né? Não foi? Cara, eu não vou lembrar pra você exatamente. De 2011, uma tempestade que atrapalhou bastante a estrutura lá. Foi uma tempestade bem pegada, assim. Teve mais de um ano. Teve um outro ano já, no último ano, no primeiro ano depois da gestão do Pardini, que era o Caldas, que estava na secretaria, nesse ano também teve uma tempestade gigante no último dia do festival, tanto que a gente terminou o festival dentro do Cine Janelas. A gente transferiu a última coisa que ia rolar, que era um pocket show, para dentro do Janelas, a premiação, as coisas foram para lá. E deu certo, quer dizer, é lógico que não contemplou o mesmo público que tinha antes da chuva, né? Mas quem ficou lá foi uma noite muito agradável. E o João Bosco falou assim pra mim, cara, ele falou assim, eu falei, ô João, pena que deu pouca gente, né, por causa do tempo, né, do clima e tal. Ele falou assim, tava excelente esse público, porque lugar que tem muito mais gente, eles vão lá pra fazer qualquer coisa, menos pra escutar música. Ele falou, eu vou tocar lá na praia de Copacabana pra 30 mil pessoas. Cara, aquelas pessoas não foram lá pra escutar música. Foram lá pelo status de estar no show, por estar no meio da muvuca ali, entendeu? Não para escutar música. Não foram lá para escutar a minha música. Interessante isso. Nunca parei para pensar dessa forma. É interessante. Tem isso mesmo. Cara, a gente faço parte do movimento que chama Dandô. Circuito, agora não é mais circuito de música, agora é Movimento de Artes e Saberes Dércio Marques, que era o figura que batizou o negócio. E é um circuito que a gente faz com troca, né? Em cada cidade, cada um se organiza para receber. E a gente tem uma meta, assim, de ter público de 40 pessoas, 30 pessoas, mas que vão lá para ouvir a música, entendeu? Para ouvir o que está acontecendo, seja música, seja uma outra linguagem, né? Muda até a egrégora, né? Não, muda tudo. Muda cara. tudo ali. Porque deixa de ser você assistir um show, passa a ser uma experiência, seria? Sei lá, é diferente, né? É diferente você ir numa cidade fazer um show, terminar o show, você sair do palco, não conversar com ninguém e ir embora, né? Ou você chegar na cidade e ficar lá 2 dias, né? Conhecer pessoas, sentar com pessoas, outra dinâmica, né? E o Dandô tem isso de fazer essa aproximação. E ela funciona muito, cara, né? Eu tive do Dandô, no circuito, em Guararema. Conhece Guararema? Não, uma cidade pequena ali. De nome só, nunca perto passei. De São Paulo e tal. Cheguei lá em Guararema, encontrei o secretário de cultura de lá, por incrível que pareça, era um cara que já tinha vindo tocar aqui. É o Matheus Sartori, um cantor. Muito bom cantor, o Matheus, né? E ele já tinha vindo fazer show em Botucatu com o PROAC, com essas leis de incentivo, tinha vindo em Botucatu, né? Pô, que legal, tal, não sei o quê. Reencontrei ele lá. Ele falou, quando você tiver uma oportunidade, alguma coisa, volte aqui, né? Aí esse ano, fomos fazer um show lá. Pô, cara, um espaço pequeno na biblioteca, cabe lá
60, 70 pessoas. Sei que encheu o espaço, cara. Ele não teve nem divulgação. Eu falei, nossa, capaz de não ir ninguém, né? Não teve. Cara, espaço cheio, lotado, as pessoas ficando depois lá querendo conversar. É outro tipo de conexão, velho. É outro tipo de conexão. Esse é o feliz termo. dessas Esse é o termo, escolhas. conexão com o que tá rolando ali. Exato. É. Osni, você não vai fugir do seu, vamos diminuir pra top 5, vai. Top 5 artistas da história de Botucatu. Fica livre escolha, famoso, não famoso. Não, vamos botar top 10, que então é melhor. Então vamos lá no top 10. Vamos botar top 10. Eu acho que não tem jeito de não ter Serrinha. Serrinha. Não tem jeito de não tá ter em ordem Raul decrescente Torres. ou não? Não tem ordem. Tá bom. Então não tem jeito de não ter Raul Torres. E eu vou falar pra mim também o que representa pra mim, tá? Não tem jeito de não ter Raul Torres. Só falando em música, né? Só música. Não tem jeito de não ter o Angelino de Oliveira. É o maior de todos. Não, eu acho que o Torres, em termos de obra, o Torres é maior. Tá. Né? Em quantidade de obra, produção, sucesso e tudo mais. Acho que o Torres é maior. Mas o Angelino tem uma questão carinhosa com a cidade, né? Porque ele viveu aqui, né? O Torres foi fazer carreira, o Serrinha foi e voltou. O Torres talvez seja o menos identificado com a população. Tá. Apesar dele ter sido o cara de mais projeção, né? Esses três são fundamentais. Aí tem as figuras que são nascidos aqui também, que é o Zé da Estrada e o Tinoco, né? Sim. Aí eu vou falar só porque foram nascidos aqui. Tá. Aí eu vou falar as figuras que são importantes pra mim, por exemplo. O Tinoco na época era Botucatu, né? Se fosse hoje a divisão geográfica não seria, mas é Botucatu, nasceu em Botucatu, Seria pra Tânia. Aí depois é lógico que eu vou esquecer alguém, mas depois por representação, afinidade pessoal, o João Ais, cara. Sei. Me representou muito pra mim, cara, assim, como amigo, como exemplo de trabalho de artista. Inspiração. Inspiração. E o Cláudio Fázio, né? Eu acho que são duas figuras assim, são fundamentais. Faltam 13. Faltam 3. Você pode se inserir também, tá? Não. Você tem essa escolha. Não, tô fora. Tô fora. Importantes ainda assim pra mim, cara, que eu acho que é uma coisa que não é só pra quem tá vendo, né? Eu acho que representa pra pessoa, né? Dos que estão firme ainda aí, o Quinho. O Quinho é quase irmão, assim, de história, de trajetória, de tudo mais, né? Faltam 2. Vai lá que você chega, hein? Faltam 2. Um cara que eu não conheci, mas eu acho que ele tem uma importância no meio da história da música em Botucatu, que é o Aécio Salvador. Professor Aécio Salvador. Ele é de Botucatu. Ele viveu aqui, né? Não sei se ele nasceu aqui. Acho que ele nasceu aqui também. O Aécio é um cara que é extremamente importante, assim, para a história da música aqui de Botucatu. E o último? O último. Eu pedi pro Osni montar o top 10 de artistas musicais da história de Botucatu. Ele falou que ia ser difícil. Eu falei pra ele ficar no top 5, ele quis o top 10. É que o top 10 eu consigo incluir mais gente, né? Se eu fosse top 5, eu ia deixar gente de fora. Podia ser um top 30 e eu ia falar que nem louco, que ia ficar falando. Cara. É difícil encontrar uma cidade com tantos nomes assim, né? Você elencou 9. Tem cidade que a gente não consegue pegar tudo isso. Não, mas tem mais, se a gente for pensar os maestros todos que andaram aí na história da banda, da orquestra sinfônica, músicos que passaram por aí. Ó, vou te ajudar aqui. O Ed mandou aqui. Índio Vago, compositor de Mágoa de Boiadeiro. Mas o Índio Vago não é de Botucatu. Não é de Botucatu. Eu acho que não. Eu acho que o Índio Vago não é nascido aqui. Eu acho que não. Ó, o Osni tá pensando, vai sair esse último nome aí. Vai, Guido Bissacó. Guido Bissacó, o que ele fez na história de Botucatu, pra quem não sabe? Então, o Guido Bissacó,
é uma lenda, né, cara? Porque o Guido, ele era um cara que ele era um flautista e grande músico, mas também grande boêmio, um inveterado boêmio. E ele foi para tocar na Sinfônica de Milão, flauta, né? Na Sinfônica de Milão, tem outros daí do violão, tem o Paulo Barreiros também, né? Da Sinfônica de Milão, ele teve, por conta da boemia, da vida desregrada, ele teve um problema de dentição e não conseguia mais tocar. E aí, essa é a história que eu conheço, né? Aí começou a tocar violão, né? Aí depois de ganhar uns concursos de violão lá, né, até na Espanha, ele voltou pra cá e ele foi um cara que foi um dos braços direitos, assim. O Angelino sempre tinha um cara do violão bom junto com ele. Ele foi esse cara, ele foi um professor de violão que formou muita gente aqui. E tem uma obra pouco difundida e também pouco conhecida, né? Mas ele tem uma história, cara, que eu acho talvez uma história interessante de superação e de capacidade musical, né? De dar flauta pro violão com a mesma maestria, assim, né? Eu acho que ele é o cara que tem uma história. Montamos. Lembrei de outros aí, falei, né? O Paulo Barreiros. Montamos o top 10, agora surgiu até o top 15. Ficaríamos uma tarde toda falando sobre isso. Osni, onde que a gente acha o Osni Ribeiro? Nas redes sociais, nas plataformas? Bom, tem um canalzinho do YouTube que tem muita coisa, tem inclusive, tô começando... Qual que é o canal do YouTube? É o Osni Ribeiro. Osni Ribeiro, tá. Osni Ribeiro, né? Eu tô colocando as coisas do show que a gente fez dos 40 anos o ano passado, no Lajado, que foi um show muito legal, teatro cheio, toquei com a banda inteira lá, foi um show bem gostoso, né? E Osni Ribeiro Oficial no Instagram, né? Osni Ribeiro Oficial. É. Porque você vai botar lá, vai aparecer Osni Ribeiro do Brasil inteiro. Vários Osni Ribeiro, né? Eu não consegui pegar o nome Osni Ribeiro só. Aí falei, que eu vou por aí. Eu vi que tinha gente que punha oficial, acabei botando oficial, né? No Facebook só Osni Ribeiro também. Nas redes, nas plataformas de streaming, Spotify, Deezer, Apple Music e tal. Osni Ribeiro também tem lá 5 discos gravados, mais alguma coisa de single, mais algumas participações. E tem projetos novos que a gente tá gestando. Tô com 4 projetos de disco, cara. Eu não sei qual que eu faço primeiro, tá no desespero. Um só com músicas de temáticas folclóricas, que esse, na verdade, eu já comecei, que é um disco inteiro com participações. Todas as letras são do Vidal Haddad. Conhece o Vidal? Professor Vidal. As letras são todas dele. E ele me mandou isso uma vez, eu fiquei com isso. Agora no começo do ano, eu acabei pondo a mão na massa e ficaram muito legais, porque são músicas sobre figuras míticas do folclore brasileiro, mas não são para criança. Tá? Não são música, não é música infantil, né? Bem legal, as temáticas, as maneiras. A gente já tem 4 participações amarradas, assim, com umas figuras legais da música fora do eixo aqui de Botucatu, né? Possivelmente vai ter até o cara que ganhou o prêmio da música brasileira na categoria de álbum de funk, que é o Totonho, né? Deve gravar a música do Homem do Saco junto comigo. O Papa Figo. Imagino com o que vai sair. Depois tem um outro que é um trabalho em cima que é um outro em parceria com o Marco Cremasco, que é um poeta, que é um trabalho todo de músicas com uma temática indígena, de povos originários, né? É bem legal, assim, é um trabalho meio papo-cabeça, né? Esse é mais papo-cabeça, assim, mas é bem interessante a sonoridade. E tudo você vai colocando no Instagram lá, pro pessoal acompanhar. São projetos que eu tô começando a mexer. Aí tem um disco mesmo meu, das minhas coisas, que é meio que a sequência do Cantigas de Andar, que tá também no processo de fazer, e eu devo fazer ele, espero fazer ele rápido. E depois tem um sonho que eu ainda, talvez, é uma coisa que eu busco recursos para fazer, assim. Já tentei alguns editais públicos e ainda não tive a sorte de pegar. Mas é fazer um registro mais robusto da obra do Angelino, da pouca obra do Angelino que tem, né? Então eu junto coisas desde 82, quando eu participei da primeira Semana Angelino, que a gente teve lá na casa da Dona Terezinha Seco, e ela tocou no piano as músicas para mostrar as músicas pra gente. Então tem muitas, são coisas inéditas, tem Prece de Caboclo que eu gravei no Arredores. Aí tem algumas que a gente conhece,
que o pessoal da cidade conhece, que nunca foram gravadas, e tem outras que são totalmente desconhecidas. E a gente vai de formiguinha e de juntando. E a gente vai acompanhando tudo isso. Osni, obrigado pela tua presença, pelo bate-papo aqui. Valeu, Junião. Eu que agradeço, cara. No fim falamos, não falamos nada. Falei pra você falamos tudo. Que não dava tempo. O Osni volta uma outra oportunidade aqui. Valeu, Osni. Valeu, até. Abraço. Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar.